Caríssimo diácono João, Lucas, nosso cerimoniário, queridas famílias, liturgia, cantos, pastoral da acolhida, nossos dizimistas, nossos paroquianos, benfeitores. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, pois todos vivemos, nos movemos, existimos em Deus. Em Cristo a vida é plena. A ressurreição é o antigo e sempre atual questionamento sobre o que acontece depois da morte. Os saduceus são sacerdotes, guardiães do templo e da lei. Estão fazendo uma pegadinha a Jesus. Eles só aceitavam o Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a lei, no qual nada se fala até aí da ressurreição, porque é Jesus, o vivente e o ressuscitado. Diante disso, apresenta o caso da mulher que teve 7 maridos. E perguntam os saduceus, este grupinho aí, conforme muitos de nós por aí, sem fé, que não abraça a paixão por Jesus Cristo, pela sua igreja, perguntaram a Jesus. Diante disso, perguntaram a Jesus de quem ela seria esposa depois da ressurreição. De quem ela seria esposa? Se tinha 7 maridos já no cemitério. Introduzem esse caso para mostrar o absurdo da ressurreição. Talvez eu também, nós duvidamos. Morreu, dá por urubu. Nós que somos do Novo Testamento, nós que acompanhamos a Semana Santa, a Via Sacra na Quaresma, nós que seguimos os passos, as pegadas de Jesus, é para ter consciência e convicção que a nossa vida continua após a morte, de uma forma diferente. E Jesus respondeu aos saduceus em 2 momentos. O outro mundo não é reprodução do presente aqui na terra. No outro mundo não precisa dessas coisas. É uma outra realidade. Sepultados em Cristo, somos novas criaturas, ressuscitados com Ele, num corpo glorioso, num corpo ressuscitado, adormecidos. O Deus da revelação é o Deus dos vivos, do nosso pai Abraão, nosso pai Jacó, nosso pai Isaac. O sentido da vida humana é viver para Deus, porque senão nós somos um povo de muita desilusão, desanimados, é um suicídio. Mas Deus está a meu favor, Deus está conosco, quem será contra nós? Nós somos de Deus, saímos do coração de Deus, a nossa missão é voltar para Deus, na comunhão dos santos, na vida eterna. Uma vida assim vivida não conhece o fim. Quem está com Deus estará sempre vivo. A vida futura junto de Deus é uma vida em plenitude. E Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida plena.
vida feliz, vida de bem-aventurados. Tudo se transformará em realidades. Quem parte para a eternidade não morre mais. A vida não é tirada, mas é transformada. Eu creio na vida eterna. Eu creio na ressurreição da carne. Eu creio na mansão dos mortos. Eu creio que o túmulo está vazio, que Jesus está ressuscitado. Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele está no meio de nós. Quem parte para a eternidade não morre mais e não se casam mais, pois estão junto de Deus, num corpo transfigurado em Cristo. E a ressurreição de Cristo não é uma reanimação do corpo, mas é vida de ressurreição de vida. No batismo, nós recebemos esta semente da eternidade, de ressurreição. Não vamos atrás de muitas coisas por aí, mas o Verbo se encarna para nos ressuscitar. Vida nova de ressuscitados em Cristo. E Jesus disse: eu desci à mansão dos mortos, mas estou vivo entre vós. Por que procurais entre os mortos aquele que já está vivo? O Senhor ressuscitou. É a nossa Páscoa, é a nossa fé que nos vence, nos convence. Somos um povo de ressuscitados. O Deus Criador da vida é também o ressuscitador, que nos ressuscita, que leva o ser humano à sua plenitude. O próprio Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Amando a Deus, que é amor, estaremos nele nesta vida e na eternidade. A palavra de Deus vem ao nosso encontro no dia de hoje. E é verdade, é uma oportunidade para levantar a nossa fé. Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé, para acendermos a chama da fé em nós. Cada missa deve abrasar o nosso coração, o nosso ideal, nosso sonho, nossa meta, de sermos peregrinos nesta terra, mas Deus caminha ao meu lado conosco. Muitas vezes estamos tão presos a esse mundo que perdemos o sentido da eternidade. É preciso nos desapegar. A renúncia, o sentido do céu, e realmente encararmos a morte como fim, como se nós não estivéssemos fé. Mas nós temos fé. Então, a morte é uma etapa que encerra aqui. Só fica as boas obras e abre-se uma porta para o bem, para a eternidade, levando os frutos das obras de misericórdia que nós fizemos nesta vida. Se aqueles que são pagãos ou incrédulos não crê na ressurreição, e veja que no evangelho de hoje, os saduceus são homens religiosos que não se convencem da possibilidade da ressurreição dos mortos e colocam uma situação muito questionadora para Jesus. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo, o terceiro, e assim por diante. No reino dos céus, não seremos de ninguém. Seremos todos iguais. Seremos todos de Deus, porque estaremos todos na presença dEle. Pois foi para vivermos para sempre com Ele que fomos criados, imagem e semelhança.
No reino dos céus, seremos todos de Deus, porque estaremos sempre na presença de Deus. Não percamos a dimensão da eternidade, pois estamos de passagem, a nossa vida é uma Páscoa. Neste mês onde celebramos todos os santos, os fiéis falecidos, a Igreja nos convida a cada dia a mergulharmos a nossa fé na esperança da ressurreição final. A esperança não é só de algo que virá depois. É uma esperança que nos mantém vivos na convicção, na certeza de que Deus nos criou para a vida. Por isso que somos chamados para combater uma cultura de morte e construirmos a cultura da paz, da vida, do encontro, da igreja em saída, pois somos todos irmãos e irmãs. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Deus não tira a vida, mas Ele é aquele que dá vida. Se alguém morreu por circunstâncias dolorosas, desagradáveis e trágicas, ou se alguém morreu muito cedo, você pode ter a certeza de que Deus é misericórdia, que o Pai nos abraça, que o Pai é perdão, que o Pai vê a miséria do coração, que o Pai se encurva para dizer: meu filho querido, minha filha, entra na alegria e na casa do Senhor. E nós termos esta consciência de aproveitar bem o nosso dia a dia, o nosso tempo para Deus, para fazer o bem. Bons cristãos e honestos cidadãos, nosso Deus é o Deus da vida, o Pai misericordioso, o Pai das luzes. Nós achamos que a vida aqui na terra é boa, porque não sabemos o que é a eternidade. O céu, evidentemente, começa aqui. Vamos construir fraternidade, vamos construir a igreja viva, uma sociedade nova, a civilização do amor, Deus presente, onde nós nos movemos, existimos na oração, em Deus, na espiritualidade, na conversão. O pecado sempre nos aflige, está diante de mim, diante de nós. Mas o Pai quer nos abraçar e nos perdoar no sacramento da reconciliação, da Sagrada Confissão. Deus que nos deu a vida aqui, com todas as belezas e a graça de viver, se Ele nos deu isso, imagine o que Ele dará para aqueles que forem dignos da vida eterna. Na casa do Pai há muitas moradas. Vamos trabalhar para construirmos a casa em Deus, nossa vida em Deus. Novas criaturas. O amor de Deus presente entre nós nos faça sempre mais apaixonados por eles. E assim, meus queridos irmãos, certos da riqueza que nos espera, que já nos é reservada e que é sem medida, empenhemo-nos a cumprir o que Jesus nos pede. Isto é, preparemo-nos para a vida no amor, amando com Jesus mesmo como Jesus ama, vivendo os mandamentos, sua palavra, alimentando-nos do seu corpo e seu sangue, a vida de peregrinos, o caminho de ser seguido aqui, da nossa pobreza até a grandeza da eternidade. Que Deus fortaleça a nossa fé. Eu creio na igreja, na vida eterna, na comunhão dos santos, na ressurreição. E nos faça ser discípulos ressuscitados e discípulas, missionários de Deus, peregrinos nesta vida para o céu. É a grande conquista. Que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perde o céu, de São Francisco Xavier, nosso padroeiro.